Você teve experiências, assim, sobrenaturais que te marcaram? Eu tive uma que me marcou muito, acho que foi a primeira, que eu vi demônio uma vez só. Mas foi quando eu mudei pra minha casa. A Yasmin tinha 9 anos e a Yasmin não conseguia dormir no quarto dela. E aí, eu falei, gente, o que eu faço, né? E aí eu sempre, tudo eu me orientava com a Ana, ela ora, pede para Deus trazer a luz, se tiver em algo em oculto, né? Isso foi mais de um ano, Alexandre, eu orando. O bom também é que você pegou a Ana, né? Vixe, a Ana é uma Parte bênção. espiritual. Deus já deu certinho, né? E aí eu comecei a orar e eu ungia a casa toda, pegava o óleo, ungia o quarto dela. Mesmo assim, ela não conseguia dormir. E aí ela queria que eu dormia com ela. E uma vez ela viu a boneca mexer, ela ficou dormindo sozinha, né? Eu fui pra minha cama, ela falou, levantou assustada, mãe, a boneca tá mexendo. E aí eu tirei a boneca, ungi, eu dou risada que eu precisei ungir, orar escondido na boneca, porque se o Daniel visse, eu orando na tá cama. arrumando aí. Aí, eu orando em cima disso, pastor, orei durante muito tempo. E ela com medo. E aí ela começou a ouvir. Ela falou, mãe, ela ficava na sala, até dar bastante sono, depois ela ia pra cama. E aí ela falava assim, mãe, eu tô ouvindo bater na parede. E aí um dia eu falava, gente, é coisa da cabeça dessa menina. Aí eu desisti, falei, não é nada de sobrenatural, não. É coisa da cabeça dela. E aí eu tava, bem dizer, forçando ela a dormir sozinha, né? Algumas vezes, acho que ela sentia muito medo e ela pedia para mim dormir com ela. Aí eu comecei a trabalhar no encontro, né? Teve um encontro que eu fui trabalhar e aí, quando eu voltei, na segunda, ela falou, mãe, dorme comigo, deita comigo até eu dormir. E eu tenho o costume de ungir ela e orar por ela antes de dormir, né? E aí eu deitei na cama com ela e coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar e eu cochilei. A hora que eu cochilei, eu vi um demônio certinho no canto do quarto dela. Olha. E ele era um índio. Olha só. E eu nunca vi um trem tão feio. Ele parecia que era todo inchado, sabe? Ele tinha umas bolas, assim, era todo desenhado. E é engraçado, eu tinha acabado de voltar do encontro, era na segunda, né? Quando eu vi ele, ele estava agachado, Alexandre. Sabe quando tá encolhido? É como se eu tivesse entrado ali e ele tivesse no cantinho. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto um demônio, né? Eu falei, muitas pessoas conversam comigo e falam, eu tenho medo de ver demônio, eu acho que eu saio correndo. Não sai. Se tiver o Espírito Santo, você te dá uma força. A única coisa que eu fiz, porque eu tinha cochilado, né? Aí eu vi, eu falei assim, Deus, o que eu faço? Porque se eu sair aqui orando, ela vai ficar com mais medo ainda. Na questão do medo aí que você falou de ver demônio, a Bíblia fala, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? O pessoal até pergunta pra mim, fala, pastor, você fala muito sobre o mundo espiritual, e se você virar, você vê um demônio? Eu falei, eu vou assustar, eu vou pular, vou fazer alguma coisa. Trem é feio. Mas o medo, você não fica refém do medo, Não né? fica, porque ali era pouco tempo de conversão. Mas era o suficiente para Deus me encher ali. E aí eu tive, eu falei, o mundo espiritual, ele ouve até um sussurro. Então eu falei para Yasmin, eu vou orar no seu quarto. E aí eu comecei a orar, mas assim, baixinho, né? E comecei a orar e a expulsar, né? Porque agora você já tinha identificado. E aí, depois disso, é incrível, ela não teve mais medo de dormir, né? O que ela sentia era opressão, né? Ela sentia ali e ele atormentava ela quando eu ia para a cama, porque ela estava ali sozinha, né? Morria de medo. E como eu tinha orado, achava que era coisa da cabeça dela. Depois eu até pedi perdão para Deus, porque ela estava sentindo realmente. É porque a questão da opressão em si, talvez a pessoa não sabe o que é isso, né? É o fato de, por exemplo, você estar num ambiente e sentir muito medo, né? É algo fora do normal. Você sente que parece que o ambiente ele fica obscuro, né? Você sente aquela pressão chegando, aquele medo chegando. É algo insuportável. Eu sentia muito essas coisas. Eu falo assim, você contando a respeito desse demônio que o Espírito Santo te revelou ali, com certeza, você estando com ela, né? E te revelou o que era que estava atormentando ela. Eu conto para as pessoas, porque eu deitava na cama, só que assim, eu estava afastado, né, dos caminhos do Senhor, e vinha 2 demônios no pé da minha cama, e eu via eles. Era um grande, eu não vi o rosto, né, mas eles eram um grande e um menor, e eles pulavam em cima de mim, pegavam o pescoço,
eu ouvia as ripas da cama estralando, eu não conseguia falar. Às vezes eu conseguia ver o rosto de um e eles ficavam falando comigo. Então era muito oprimido, era uma opressão muito grande. Eu falo assim que eu tinha tanto medo que se de repente eu dormisse mais cedo e eu acordasse e eu visse um vulto perto da porta, às vezes nem era demônio, às vezes era uma camiseta que meu irmão tinha pendurado na maçaneta, eu não levantava para ir no banheiro, nem de nenhum jeito, nem para ir no banheiro, nem para beber água, porque eu morria de medo que eu dormia eu falo assim, o lençol com o cobertor no meu ouvido, porque eu tinha medo dele vir sussurrar e falar, e eu cheguei ou ter essas experiências dele vir falar, gritar no meu ouvido, é terrível, né? É terrível. Então, talvez a criança, ela tá opressa e os pais Exatamente. estão achando que é frescura e não é frescura, Até né? como eu achei, né? É o caso que Deus te mostrou para você. Levou um tempo, né, pra Deus me mostrar, mas Deus me mostrou. E depois eu fiquei com muita dó, porque eu imaginei o que ela tava passando de medo, né? Uhum. Porque eu falei, eu já orei, já pedi pra Deus trazer a luz e não trouxe, mas Deus trouxe e tinha uma motivação. E depois nunca mais aconteceu. Nunca mais. Olha aí, Hoje, glória a graças a Deus, tá tudo em paz.